Irmão, eu conheço um rapaz que ele sempre se declarou um ateu. Toda a vida que você fosse falar com ele, ele falando, Deus não existe. Isso é uma força que as pessoas sentem. É algo que a pessoa, uma emoção. A pessoa está passando por um problema de necessidade. E acontece qualquer coisa, eles botam isso como foi Deus que providenciou. Sempre falou isso, sempre. Sempre declarou ser um ateu. Um belo dia, irmão, a sua esposa foi acometida de um câncer na nuca. E o médico chegou para ele e desenganou a mulher dele. E ele simplesmente falou como é a situação. Ele tinha uma filhinha de 1 ano na época. 1 ano e 2 anos no máximo. Ele já tinha 2 filhas maiores. E quando ele se viu naquela situação, com 3 filhas e sua mulher já praticamente declarada à morte. Ele falou, irmão, uma coisa é muito certa. Não há homem valente diante da morte. Não há homem super-homem diante da morte. Ele simplesmente olhou para o céu e falou, Senhor, se o Senhor existe, a minha esposa está desenganada. O médico falou que ela só tem mais 1 semana de vida. Ainda que ela opere, não tem mais jeito para ela. Irmão, isso já tem para mais de 10 anos. E ele olhou para o céu, falou isso para o Senhor e veio para casa, já sabendo que ele não tinha mais a esperança de ver a sua mulher viva, porque o médico falou, deu 2 dias para ela, no máximo 1 semana, e ela morreria, porque ela já tinha entrado em coma total. Quando ele chegou em casa, irmão, que ele botou o pé dentro de casa, o hospital liga, manda ele voltar. E ele rapidamente, o que ele imaginou? Chegou em casa, o hospital ligou, a esposa faleceu. Ele já saiu de casa chorando e falando, o que eu vou fazer com as minhas 3 filhas? Como eu vou trabalhar? Como que eu vou viver? Cuidar de 3 crianças. Quando ele chegou lá, o médico falou que ela tinha dado uma crise. E rapidamente ela entrou na sala de cirurgia. Era a única chance. Eles tinham que operar. Porque o câncer afetou até o globo ocular. E eles retiraram todo o câncer. E que agora, o médico disse, é só ela e Deus. E ele falou, se existe um Deus, quando o Senhor falou é só ela e Deus, se existe um Deus, é só ela e Deus. 2 dias depois, ela acorda e fala para ele, eu não sei o que aconteceu, eu só sei, me deu uma dor muito forte. E eu lembro que eu entrei na sala de cirurgia e vi uma mão sobre mim. E eu apaguei. Ela falando para ele. E ele falou, foi Deus. Porque no mesmo momento em que você estava entrando na sala de cirurgia, eu falei para Deus, o que eu vou fazer com as minhas 3 filhas? E ela falou que viu aquela mão, botando a mão na cabeça dela. E foi nessa hora que ela sentiu uma dor forte. Sabe por quê, irmãos? Deus não é devedor de ninguém. E Ele está perto daqueles que o buscam. Ele não conhecia o Senhor, ainda que tivesse uma família de crente. Crê você ou não, os pais eram crentes, mas ele não conhecia o Senhor na sua essência. E ele provou, irmãos. Com 1 mês depois, a sua esposa veio para casa. Voltou à sua vida normal. E está viva até hoje para a glória do Senhor. Então entenda. Ninguém explica de que maneira o Senhor vai fazer.
Irmão, eu não estou falando isso porque eu ouvi. Eu estou falando porque eu vi essa situação. Porque a pessoa mora no meu quintal. Eu vi essa situação. E eu falei para Fabiana na época: verdadeiramente, não há impossível para o Senhor. Quando a gente verdadeiramente se joga, se lança aos pés do Senhor, não tem como Ele não descer do céu e te abençoar. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele é Deus. Misericórdia. Sabe o que é misericórdia? Quer dizer que somos miseráveis, mas mesmo assim o Senhor nos ama com um amor tão forte que nos atraiu. Oh, aleluia. Ninguém explica o Senhor. Ninguém explica a Deus. Oh, aleluia. Então cante ao Senhor. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dai-me de beber da água da fonte da vida.